Fala pessoal, boa noite, que Deus abençoe sua vida. Estamos iniciando mais um Conectados. Nesta noite nós estaremos refletindo sobre um tema muito interessante. Enquanto você vai acessando aqui a nossa plataforma para podermos refletir juntos sobre um tema, a neurose e suas consequências psicossomáticas em tempos de pandemia. Não sabe o que é? Daqui a pouco o pastor e psicólogo Antônio Ferreira vai estar elucidando isso para nós, tornando mais claro, tá bom? Ele já está aqui na live. Pastor Ferreira, seja bem-vindo, meu querido. Daqui a pouquinho eu lhe chamo, tá? Aguenta aí. Enquanto isso, eu vou colocar uma canção para a gente ir ouvindo aqui. Vocês podem estar convidando as demais pessoas a participarem dessa live, tá? Conectados, mais um projeto iniciando nesta quarta-feira. Deus quiser, vai ser um momento muito prazeroso esse nosso bate-papo teológico. Vamos ouvir essa canção? Enquanto você e eu ouvimos essa canção, eu convido você a convidar os amigos a participarem do nosso Conectados de hoje, tá? Tá bombando, é um tema muito importante. As nossas emoções, as neuroses e suas consequências psicossomáticas em tempos de pandemia. Ele é a imagem do Deus invisível. Vamos convidar o pessoal a participar conosco, né, do nosso projeto Conectados. O tema de hoje à noite é um tema muito interessante. A criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Antes de tudo, sejam todos bem-vindos, boa noite a todos vocês. Pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ouvindo essa bela canção do Projeto Sola, boa noite a todos vocês. Carol Bicalho, Érica, Regina, Sanduelma, Liu, Odisseia, Crislane, sejam bem-vindos. Boa noite a vocês. Boa noite a Akza, né? Pastor Ferreira já se encontra aqui, daqui a pouquinho eu chamo. Enquanto a gente vai ouvindo essa canção, eu convido vocês a convidarem os amigos a participarem conosco. Projeto Sola Escritura aqui conosco também, sejam bem-vindos. Deus abençoe. A exata expressão do seu ser. Pois Carol Bicalho, boa noite, Carol. todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Antes de tudo, já tudo sustenta pela palavra. Aleluia. Sérgio Bicalho, Anderson, sejam bem-vindos. Tudo ele tenha supremacia. Maravilha, irmãos. Feliz pela presença de vocês aqui. Rosana, minha prima, Selma Larentino, minha madrasta, que acabaram de entrar agora também. Sejam todos bem-vindos para mais um Conectados. Nesta noite, dia 27/5, nós estaremos então fazendo uma abordagem num tema muito precioso, né? E para esse tema, nós estaremos aqui falando então com o pastor Ferreira. Vou chamar ele aqui. Psicólogo Antônio Ferreira, tá? Para vocês conhecerem um pouco, deixa só ele entrar aqui na nossa live. Olá, pastor, tá nos ouvindo? Oi, eu estou lhe ouvindo, Herbert. Agora, como que eu faço? Você está me vendo? Não estou lhe vendo. Eu queria pedir que o senhor no canto da sua tela, no canto de baixo, tem duas setas para o senhor virar a câmera.
Ok. Aí, maravilha. Eu estava lhe Seja ouvindo. maravilha. Gente, eu quero apresentar para vocês, então, o pastor Antônio Ferreira, que vai estar conosco hoje. Deixa eu só pegar minha colinha aqui, né? Sobre um pouco do pastor Antônio Ferreira. Ele tem formação teológica pelo Betel Brasileiro também, pela Estem. Ele é psicólogo também e é pedagogo, né? E, além disso, ele tem graduações na área da terapia familiar e também atende como responsável técnico pela clínica Kenosis, né? E é pastor do Betel Brasileiro aqui na cidade do Cruzeiro. Pastor Antônio Ferreira, é uma alegria tê-lo aqui para esse bate-papo conosco. Fico muito feliz com a sua presença, o seu convite, né? A sua Obrigado. disponibilidade, o esforço que o senhor fez no dia de hoje para estar conosco aqui refletindo sobre um tema tão importante. Seja bem-vindo. E eu gostaria de pedir que o senhor se apresentasse melhor para nós. As pessoas estão entrando aqui, sejam todos bem-vindos a esta live. Boa noite para vocês. Acabou de entrar também meu pastor aqui, o nosso pastor, né, pastor Alcione Pinto. Seja bem-vindo, pastor. A Sandra, Croches da Iara. Sejam bem-vindos também, tá bom? Pastor Ferreira, se apresenta um pouco para nós, melhor para nós, para que a gente possa conhecer o senhor, de onde o senhor é, família. Fala um pouquinho do senhor para nós. Ok. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o pastor Ferreira, conhecido, né? Esse é o nome de guerra, né? E, na verdade, o meu nome é bem grande, né? Antônio Edilson Rodrigues Ferreira, né? Nome de cearense, né? Então, enfim. Mas, assim, conhecido como pastor Ferreira, tá certo? Eu sou casado há 33 anos com a mesma mulher, casaria novamente com ela, Olha, né? Temos dois filhos, o Alisson, professor de inglês, e tem a Amanda, que é dentista e mora nos Estados Unidos, é cidadã americana, casada, também não tem filhos ainda, né? Então é isso. Minha esposa é Antônia, meu nome também é Antônio, né? olha Então aí, é o isso, casamento perfeito, né? exatamente. Maravilha, bom tê-lo aqui. Como falei para vocês, o pastor e psicólogo Antônio Ferreira, ele também é pastor aqui em Brasília. Estamos próximos, não tão próximos, porque Brasília tem um aspecto geográfico muito distante, né? Mas, querendo ou não, o senhor está em Samambaia agora, né, pastor? Eu estou em Águas Claras, a gente está em torno aí Sim, de uns 15 km de distância aproximadamente, né? é, essa média aí, Maravilha. 15 Gente, quilômetros. o tema que nós vamos falar hoje à noite, ele é um tema muito interessante. O tema que nós estaremos abordando é a neurose e suas consequências psicossomáticas em tempos de pandemia, né? Frente a isso, nós vamos ter uma visão do psicólogo e vamos sempre aqui tentar interligar, dialogar também com o aspecto bíblico, né, sobre determinadas circunstâncias. Para falar, então, começarmos a introduzir esta questão, né? A assessoria aqui, a Aline, a minha esposa, ela está fazendo a assessoria aí, muito bem. Para introduzirmos sobre esses aspectos, eu gostaria de falar o seguinte: quando a gente olha para a Bíblia, a gente deve perceber que Deus, ao criar o homem, Deus cria o homem com uma parte material e uma parte imaterial. Alguns teólogos vão trabalhar aquela divisão teológica da constituição do homem como uma tricotomia, uma dicotomia, são termos para dizer que o homem tem três partes, duas partes. A grande realidade é que a escritura, ela nos chama a olhar para o homem no ser integral. Quando a gente trabalha teologicamente a constituição do homem como tricótomo, dicótomo, a gente está usando a ideia didática para tornar mais fácil a compreensão da constituição do homem. Mas a Bíblia diz que esse homem ele é integral. Ou seja, na integralidade desse homem, no seu aspecto físico e no seu aspecto imaterial, que é um só, as partes do homem, elas dialogam entre si. Por isso que a psique do homem, o aspecto emocional, tem implicância na parte física, como também a parte física implica biologicamente, geneticamente, também nas questões emocionais.
Então, partindo desse pressuposto, para falar melhor sobre isso, eu gostaria então que o pastor Antônio Ferreira pudesse contribuir para nós sobre esse aspecto da constituição do homem. E começar nos explicando, pastor, o que é neurose, por exemplo, frente a esse aspecto da constituição humana, né? Ok. Mais uma vez, agradeço a todos, sejam todos bem-vindos. Esse assunto você já resumiu, Herbert, perfeitamente, é isso mesmo, né? A gente pensa o ser humano no seu todo, não é? Não podemos. Hoje, dificilmente há alguma concepção científica que busque, né, conhecer o homem apenas por parte, apenas uma parte desse homem. Hoje a gente busca mais essa visão mais ampla, essa visão sistêmica, né? O termo usado é uma vertente também da psicologia, tá bom? Eu sou gestaltoterapeuta também, a gente pensa no todo, né? Em detrimento dessas partes. Mas você bem resumiu. Para a gente, primeiro ponto aqui, eu quero dizer, eu admiro muito a teologia, né? Não, eu costumo falar para muitos que eu não me atrevo a dizer que sou teólogo, né? Porque eu não dou conta, realmente não dou conta, né? Deixa para o Herbert, deixa aí para outros, Rafael aqui em Brasília, Celso, enfim, aqui a gente tem essas pessoas, essas cabeças mais jovens aí para discutir a questão da teologia. E a Mais teologia, jovem ou grande, né? Mais jovem ou grande, né? é, exato. Essa teologia, a teologia, melhor dizendo, ela abarca, né, assuntos diversos, isso é importante. Então, em primeiro ponto, eu diria que a psicologia, assim como a teologia, está para atender os anseios, as demandas, essas demandas do humano, essa subjetividade, esse questionamento, vou chamar aqui de eterno, né? Freud talvez chamasse aqui de falta, né? Ou Lacan chamasse no reino aqui da falta. Mas enfim, o que eu quero destacar em primeiro lugar é que a psicologia, assim como a teologia e outras ciências humanas, estão exatamente voltadas para atender às demandas que são inerentes do ser humano. Então, primeiro ponto é que a psicologia ela busca elementos, né? A psicologia, por ser uma ciência, né? Ela busca evidências, né? Nesse humano, né? Que seja algo aparente. O que tem de aparente no outro, no sujeito, é o sintoma. Então a psicologia ela vai priorizar o sintoma. Obviamente que o sintoma ele está falando de algo, não é? Enfim, já a teologia, né, nós temos os atributos, e aqui eu destaco o atributo da onisciência de Deus, ou seja, onde ele sabe de antemão o que há no homem, não é? Eu gosto de um versículo que se encontra em João 2:25, que ele diz assim: e não precisava que ninguém testemunhasse a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Ou seja, João estava dizendo que Deus sabia o que havia no homem. Então, no aspecto teológico, não vou aqui discutir teologia, claro, a gente percebe que Deus já conhece, tá? No aspecto da psicologia ou da psicanálise, eu vou falar de psicanálise, eu também não me atrevo a dizer que sou psicanalista, não sou, tá? Como eu ministrei alguns anos na faculdade, então era uma das minhas disciplinas, então eu tive mais acesso, vou dizer assim. Tem uma especialização muito rasa, porque foi em conjunto com neuropedagogia, então eu fiz uma especialização em psicanálise, mas não sou gestaltoterapeuta, terapeuta de família. Então, a psicologia ela vai buscar exatamente essas evidências para entender qual é esse sintoma, qual é essa demanda, né, que é trazida por meio da queixa, tá? São aspectos bem interessantes para a gente
não deixar de fora, tá bom? Respondendo à primeira questão, o que, que é neurose? Nós temos... Eu vou colocar aqui o relógio, porque quando for para eu parar, pode mandar parar, que aí a gente para. Obviamente que esse assunto, ele me instiga bastante, né? Faça um milagre de responder o É, que é neurose em 5 minutos. eu não sou... enfim, para a gente falar o que é neurose, é um conceito, né, de neurose. Então, assim, grosso modo, neurose são desejos, né? São sentimentos que foram reprimidos, né? E essa repressão ela ocorre por meio do recalque, que é o mecanismo de defesa que procura, né, entre aspas, né, dar conta de tudo aquilo que é abstraído pelo ser humano, sobretudo na infância, né? Então, tudo aquilo que não é bem digerido, tudo aquilo que não é bem trabalhado. Não é no sentido de que não foi trabalhado, mas vamos entender aqui, né, o cérebro, ele tem uma certa plasticidade, então cada sujeito, cada indivíduo, ele vai concebendo de uma maneira particular, né? E isso vai formando toda a questão da subjetividade, né? Questão do caráter, questão da personalidade, não é? A gente precisaria falar de temperamento, de caráter, para entender o que é a personalidade. Então, o temperamento é aquilo que a gente já traz quando nasce, né? Já é herdado, e o caráter ele é construído desde a mais tenra idade. Então, a criança, no seu ambiente familiar, não é? Ela vai sendo construída nessa perspectiva psicanalítica, piagetiana, enfim. E aí ela vai recalcando. Sim. Eu queria que o senhor, já que o senhor vai entrar nessa palavra do recalque, então, de maneira bem objetiva, a neurose, elas são os sentimentos reprimidos, e aí, quando o senhor usa a palavra Exatamente. recalque, é nesse senso comum que a gente usa essa palavra Não, recalque? não, não. Legal você falar isso. Não. O recalque é um mecanismo, né, que faz parte da psique, né? Quando o Freud ele trata desse assunto, ele trata na obra de 1900, né, Interpretação dos Sonhos. Aí ele vai estabelecer ali 3 sistemas psíquicos, que é que é o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, ok? Então ele vai trabalhar isso, né, e aquilo, o recalque, vamos pensar aqui na figura de um guardião, de um guarda. É aquilo que está para que não passe algo indevido, né? Ou seja, tudo que é traço minêmico, tudo que eu gosto de fazer uma metáfora com o churume do lixão, né? Aquilo que sobe do lixão, não é? Vamos chamar isso aqui, né? Não foi Freud que disse isso, eu estou dizendo, eu penso assim, que é aquilo que não pode estar na ordem do consciente, tá? Então, esse mecanismo, né, do recalque, ele se encarrega de deixar em outra instância, né? Quando a gente fala primeira e segunda tópica, né, na primeira tópica ele vai falar exatamente desse sistema de consciente, pré-consciente e inconsciente. Tópica, no grego, é lugar. Então, onde que é esse lugar? Né? Então, Freud, ele busca fazer isso. Porque se a gente fala... Então, desculpa, pastor, Sim, só para a gente ir montando, né? Muito sim. rico isso aqui, porque a sua contribuição é fantástica, de uma capacidade técnica e, ao mesmo tempo, objetividade. Aí eu penso que eu, fazendo essas interferências, pode ajudar também na Sim, questão sim. mais objetiva, porque eu estou na mesma condição que muitos que aqui estão, né, na live, Beleza. de ir tendo essas informações, por mais que já tenha lido alguma coisa, mas não tem essa capacidade, né? Então, dessa feita,
esse sentimento reprimido, ele é departamentalizado na nossa capacidade receptora em algum lugar, há lugares adequados para isso, e o recalque seria esse funcionamento de um guardião afastando aquilo que não seria necessariamente positivo para a nossa estrutura psicológica. Seria mais ou menos É, isso? é isso, mais ou menos isso mesmo. É o seguinte, por exemplo, né, como é que se estabelece uma neurose? Vamos lá. A criança, ela nasce não neurótica, tá bom? Então, no seu desenvolvimento, como eu já mencionei, ela são as instâncias, por exemplo, a criança, tudo gira em torno do prazer para a criança, seja o seio da mãe, seja o cocô, quando chora, alguém vai satisfazer aquela falta, né? A mãe imagina que está com sede, está com fome, então tudo vai girar em torno do, do prazer, né? Na segunda tópica de 1920, além do princípio de prazer, ele escreve isso, Freud, ele coloca que essa instância psíquica, né, ela vai dando lugar à razão, que seria o ego, né, e aquilo que é social, que é o superego, tá? Porque a neurose, ela está associada ao superego. Mas por que eu tenho que fazer esse caminho reverso aqui para poder explicar? Porque a gente não vai entender neurose assim, pum, não é assim. Então, eu preciso entender esse sistema, né, essas instâncias, tanto na primeira como na segunda tópica freudiana, para ver onde que se localiza isso, quando que isso se dá. Ok. Isso é muito técnico mesmo, são vários volumes aí, mas enfim. O id é isso, né? Então, o eu isso, tá? A pessoa, vou chamar aqui de silvestre, né? Não trabalhada no seu caráter. Então, à medida que ela vai recebendo alguns interditos, não é? Aqui vem a função paterna, a função materna, não é? Aquela coisa de piana, ok. Então essa criança ela vai sendo passando por alguns recalques, vai internalizando, tá? Suprimindo, né? Exatamente. E ela vai se desenvolvendo, ou seja, é como se eu tivesse, por exemplo, um bolo e eu fatiasse em 3 partes esse bolo, onde uma fica para o id, que é o que busca sempre prazer, outra fica para o ego, que busca sempre pela razão, e a outra parte seria do superego, né? Que seria o social, né? E nesse superego é onde se estabelece exatamente as neuroses. É nessa instância, tá bom? Então, você vai tendo a supressão desses sentimentos ou desses relacionamentos provocados por uma ausência ou uma imperfeição da relação paternal, maternal, familiar, algumas ausências ou alguns outros eventos, e se dá principalmente, né, nessa manifestação social. Sim, Mais ou menos isso. exato, nesse social familiar, né, nesse núcleo familiar, né? A primeira sociedade, então, a família. Obviamente que a criança ela não vai tendo tudo o que quer, né? Alguém já falou que se você quiser fabricar um psicopata, diga sempre sim para ele, não é? Se você quer um ser mais saudável, você vai dizer sim e vai dizer não. Tem que haver o equilíbrio, não é? Esse é o limite, né? O não, para saber lidar com o não. Então, a neurose ela vai se estabelecer nessa instância, né? Do Então, superego. uma pessoa neurótica, pastor, desculpa atrapalhar, uma pessoa neurótica é uma pessoa que durante muito tempo, desde a sua infância, o senhor vai me corrigindo, tá? Eu estou pontuando aqui para ver se eu consigo ser assertivo. Sim. Uma pessoa que durante muito tempo, dado o seu relacionamento familiar,
ela suprimiu alguns aspectos que não deu tempo de corrigir, alguma coisa do tipo, e em dado momento da sua vida, isso se manifesta de maneira mais intensa, ou vai progressivamente sendo intensificado, vai dando sinais, né? Veja só, o que acontece? Tudo aquilo que se torna inconsciente são elementos, são materiais que o nosso psiquismo não deu conta, né? Ele fez essa leitura de deixar ele na ordem do consciente, tá bom? Aqui a gente volta um pouquinho lá na primeira. Ou seja, tudo aquilo que é inconsciente é porque não pode ser consciente. Então a criança, quando é frustrada... Ajudou muito agora o senhor, viu? O senhor me ajudou É, muito agora com essa afirmação, né? é. Eu estou parando esse momento para brincar aqui, para poder botar Então, o bichinho para funcionar. Tudo, repete, por favor, tudo aquilo que... tudo aquilo que é inconsciente é exatamente porque não pode ser consciente. Aí entra o mecanismo, o recalque, né? Que vai recalcar, vai suprimir exatamente os desejos, né? E a pulsão. Isso aí é forte na leitura freudiana, que a gente vive em função das pulsões, né? A gente sempre, ou seja, sempre está faltando alguma coisa para a gente. Então a gente tem essa energia, que na visão dele é libidinal, não é? Mas que aponta para uma falta. Então a gente sempre vai ser esse ser que não vai estar plenamente satisfeito. Então a criança, por exemplo, quando ela chora, ela obviamente está demonstrando ali algum desconforto, não é? Então ela passa por algumas situações que ela vai recalcando, né? Esse mecanismo de defesa do recalque. Então, quando a pessoa fala na linguagem comum, no senso comum, né, é um recalcado, não deixa de ter um certo sentido, né? É isso que eu estou pensando aqui. Eu acho que na sala de aula algumas pessoas devem dizer para o senhor, pastor, é muito recalque, não é não? É. Não, e é verdade, é muito recalque, né? Ou seja, a constituição do ser humano, né, na ordem psíquica, a gente pode pensar aí 90% de elementos inconscientes, tá bom? Então, assim, a neurose, ela... Por que ela se estabelece mais no superego? Por que é dessa forma? Social. Porque ela se preocupa com as questões sociais, de valores. Por exemplo, um trauma. Né? Um trauma, alguém chegou, colocou a arma, te ameaçou, houve uma humilhação pública, enfim, alguém te expôs, né? Dependendo da estrutura. Agora, a gente começa a aprofundar, né? Dependendo da estrutura, se for psicótica, ela pode encontrar a função paterna e ela pode não fazer um quadro psicótico. Se ela tem uma estrutura psicótica, ela vai fazer o sintoma do psicótico, né? E aí a gente vai dizer que é psicótico. Mas, enfim, voltando, como o superego, ele transita, né? Tanto no que é consciente, como no inconsciente, e também a instância do superego. Então ele tem esse acesso. Por isso que a neurose, não é, ela vai se estabelecer exatamente nessa instância do superego. A neurose, ela surge exatamente do conflito que há entre o id, né, que busca por prazer, e o superego, que traz questão da castração, questão de valores, moral, de ética, não é? Então, ele é o guardião social, podemos dizer assim. Enquanto o outro aqui, ó, ele quer prazer. E esse aqui, ó, opa, não pode. Aí o ego fica tentando trazer esse equilíbrio. O ego é razão. Então a gente pode, ó, prazer, id, tá? Ego, razão, e superego busca por questões sociais. Então, quando há esse conflito, né? Esse conflito do id com o superego, né? O ego, às vezes, não dá conta, né? Chama de amortecedor de tensão, né? Aí surge o quê? A angústia, o conflito, né? A ansiedade. Né? Pastor, E aí... é interessante o senhor começar a falar sobre isso, e desculpa atrapalhar, eu queria então, já que o senhor vai falando isso aí, o senhor pontuar o que seriam características
mais intensa, se a terminologia certa seria essa, de uma pessoa neurótica, né? Ok. O senhor falou aí ansiedade, o senhor... Veja só, em princípio, todos nós somos neuróticos. E aqui eu quero Ok. desmistificar quando alguém fala, fulano é neurótico, né? Aí a pessoa ofende o outro. Né? E aqui não é no sentido pejorativo, né? Porque a neurose é o mais saudável, tá bom? Porque o neurótico, ele cumpre regras, ele paga contas, ele cumpre horário, ele fica preocupado, né? Então, há essas cobranças do neurótico. Quem primeiro falou de neurótica foi um médico escocês chamado William Cullen. William Cullen, é isso. Depois veio Philippe Pinel, né? Todo mundo sabe do Pinel, né? Fulano tá Pinel, o francês, Lá na Paraíba e deve ser. Lá na Paraíba eu acho que é bater nas bielas. por aí. E, e depois veio Charcot, que já foi mais contemporâneo de Freud. E Freud foi quem exatamente, vou dizer assim, acelerou, pisou mais fundo nesse termo. Neurose é neuron, né, do grego, e ose, esse sufixo aí, é doença, tá bom? Mas não estou dizendo que o neurótico é um doente, por favor, não é isso, tá bom? Obviamente que quando Deixa eu essa... jogar isso dentro da teologia, pastor. Deixa eu jogar isso na Sim, teologia. Todo mundo é doente por causa do pecado. sim, Então, o pecado, tanto na imputação como na nossa natureza, em Adão, todos nós somos doentes por causa da enfermidade do pecado. E o pecado uhum, é o fiel da balança que produz o desequilíbrio da ordem sim, perfeita para a qual Deus criou. E nesses termos, eu acho que a gente pode compreender, então, que todos nós temos esse aspecto aí da neurose, né? Somos sim. neuróticos. Tem um conselheiro cristão, bíblico, Adler, que ele traz nessa perspectiva, né, de tudo circunda por conta aí do pecado. E hoje, eu olhando os Salmos 38, não é incrível, eu até marquei aqui alguns versículos que aí aqui daria para a gente fazer um estudo de caso do Salmo 38. Fica aqui a proposta, a Proposta para uma instigação, segunda live. Já vou anotar aqui, fazer esse estudo de caso aqui já. porque Pode aqui falar. seria um aspecto prático dessa visão, né, do salmista. Pois bem, então é isso. Não sei se seria interessante que também fizessem perguntas, né? Sim, sim, Existem, todos eles aqui Herbert, são. existe a neurose não é única, né? Vamos dizer assim, ó, existe a neurose histérica de conversão, né? E aqui a gente já entra nessa questão da psicossomática, tá bom? Nós temos a neurose obsessiva, a neurose fóbica, e aí a gente tem outra classe, desculpe, das neuroses, que seriam as neuroses atuais, né? Que é a neurose de angústia, a hipocondria, e aí entra os mecanismos de defesa para dar conta, né? Para tentar dar conta disso, tá bom? Ou Então, seja, antes do senhor falar do mecanismo de defesa, não sei se eu estou tentando ser o máximo objetivo aqui para. E eu espero não estar lhe atrapalhando, principalmente não, naquele tranquilo. momento que o senhor vem tendo a luz, né? Mas como o nosso campo é analisar a neurose no ambiente e as consequências psicossomáticas, seria interessante, por exemplo, a gente sabe na prática que o corpo ele absorve algumas questões psicológicas, né? Exatamente. Então, coloca para nós, pastor, o que seria, o que é uma enfermidade psicossomática, o que é a pessoa somatizar no corpo essas enfermidades, né? Ou seja, então, o que a gente, essa,
Aliás, primeiro ponto, psicossomática não é uma ciência, né? É uma disciplina da medicina e da psicologia e de outras ciências afins. Psicossoma, né? Ou seja, a doença que é da mente, né? Que é do psiquismo, que de alguma maneira, veja, ela escapou do inconsciente, como eu disse, que aquilo que é inconsciente não pode ser consciente, mas como é que isso vem, a psicossoma? Porque escapa alguma coisa, né, do emocional, né, dessa estrutura neurótica, tá bom? E ele converge no corpo, aparece o sintoma no corpo. Isso pode ter exatamente detectado por exames, exames mesmos, e doenças que o médico não vai encontrar por meio do exame, né? Então a gente costuma dizer que somatizou. Por que é interessante falar isso? Porque a gente pode estar muito atento, o autoconhecimento vale muito, porque a gente pode estar atento, de repente você está somatizando alguma coisa, não é? E, enfim, e aí, opa, fugiu alguma coisa daquele que foi reprimido, né? Daquele sentimento, né? Vem na emoção. De forma que o neurótico, né? Esse conflito entre id e superego, ele vai trazer essas questões da emoção, tá? Na vida do neurótico. Na vida de uma estrutura psicótica, seria a realidade, né? Seria uma construção externa da realidade. Ou seja, o neurótico, ele implode, vamos dizer assim, tá? Isso é uma linguagem minha, é como se ele sofresse para dentro, não é? Para dentro. Ele introspecta a carga. Tudo aquilo que foi recalcado, reprimido, ok. E aí, em algum momento, isso vai aparecer por meio dos sonhos, por meio de atos falhos, fetiches, não é? Quem não consegue por aí, tendo esse amortecedor de tensão não dá conta que seria o ego, essa pessoa pode ir para as drogas, pode ir para uma vida desregrada, comida, né? Uma vida desregrada, né? Em todos os sentidos, vamos dizer assim, tá bom? Então, esse psicótico olha para o externo. Oi. Sim, pode falar. Porque oscilou um pouquinho a internet para mim, mas... porque o meu celular ia caindo aqui. O senhor coloca aí dentro da sua resposta, nós temos duas perguntas aqui. Uma pergunta do pastor Robson, ele pergunta o seguinte: o perfeccionismo é uma espécie de neurose? Nós vamos falar justamente sobre esse link com toque também. E a Celi, ela fala o seguinte: boa noite, Celi, muito bom ter você aqui também. Ele fala o seguinte: eu detesto umidade, até tenho que me controlar para não pensar muito nisso. Isso é uma neurose? O quê? Umidade. Detesta o quê? Umidade. De úmido, umidade. né? Úmido, tá. Veja só. O senhor responde essas duas e depois eu lhe passo mais duas que tem aqui. Qual foi a do pastor Robson? Se o perfeccionismo é uma espécie de neurose. Veja, a neurose, como eu disse, ela é algo interno, né, que se deu por conta dessa construção. Então, ela vai se apresentar de alguma maneira, não é? E aí é onde vem as fobias, os tipos de neurose, vem a neurastenia, tá bom? Então, não posso aqui afirmar que um perfeccionista, obviamente que o perfeccionista, ele está muito preocupado com a questão estética, da limpeza, do cuidado, da organicidade das coisas, enfim. Não deixa de apontar para uma estrutura mais do superego, tá bom?
preocupado mais com questões sociais, tá bom? A questão de não gostar do úmido, se isso não vem ser um medo, né? Porque tem a neurose fóbica, né? Onde há aquela coisa que não tem razão. A neurose fóbica é irracional, no bom sentido, porque é do inconsciente, né? Todas elas são elementos que vêm do inconsciente, mas seria assim, por exemplo, medo de barata. Uma barata não vai matar alguém, mas tem, O né? homem O não tem medo de medo barata, não. O homem tem nojo. é, pois é, Todo mundo é bravo até a barata começar a voar. Quando ela começa a voar, meu amigo, aí todo mundo que escolhe um lugar, né? e Freud trabalhou exatamente isso. Um dos primeiros pacientes dele, ele trabalhou exatamente com essa questão da neurose fóbica, né? Que ele lá hipnotizava e tal. E depois descobriu que a pessoa lá, a paciente dele, teve nojo, né, ao beber numa xícara, e ela ficou sabendo que alguém tinha bebido nessa xícara, e enfim. E aí ela criou exatamente essa coisa, dessa fobia, vamos dizer assim. Ou seja, não oferece nenhum risco racional, mas a cabeça da pessoa sim. Por exemplo, avião, não é? Enfim. Aí sou eu, avião, né? Né? O Mas o Fabrício que eu tem estava outra. o que eu Sim, estava pode falar. dizendo, só para concluir, antes das perguntas, é o seguinte, é que esses elementos que estão ali na ordem do inconsciente, eles vêm o tempo todo, eles estão tentando vir à tona, a ir para a superfície, tá bom? Em algum momento esse sistema ele relaxa. Por exemplo, quando está dormindo, né, o aparelho psíquico ele relaxa, né? E aí esses elementos inconscientes tendem a vir. Mas como não podem ser conscientes, então ele vem por meio do sonho, né? Há uma definição mais ou menos assim para o sonho, né? Por conta desse desejo recalcado. O que é o sonho, né? Numa visão assim freudiana, não no sentido teológico, bíblico, Sim, sim, sim. seria a tentativa da manifestação de um desejo recalcado, reprimido, não realizado. Entende? Ou seja, Aham. essa tentativa daquilo que foi reprimido, não foi realizado. Então, por exemplo, você sonha algo que você jamais. Não, mas isso é impossível. Por exemplo, alguém Voando. sonha. É, você sonha voando, você sonha empurrando alguém no precipício. Não, jamais iria fazer um tipo de coisa desse. Então, Aí faz. pra, Dependendo da situação, a pessoa faz. é, mas por que que sonha? Tudo que a gente sonha nessa visão psicanalítica, tudo que a gente sonha é o que a gente já viveu. Ok. A gente não sonha nada que nunca viveu na visão. Ou seja, porque o Sim. sonho é exatamente esses elementos que vêm tentam vir para a superfície. O ato falho é outro exemplo, a sublimação é outro, podemos dizer assim, que é saudável, né? Seria um mecanismo saudável. Mas Deixa enfim, eu é responder isso. uma pergunta que o Fabrício colocou aqui, que é muito interessante. O Fabrício perguntou o seguinte: Pastor Fabrício, seja muito bem-vindo, tá uma alegria tê-lo aqui também. Ele colocou aqui: Pastor, a igreja, de certa forma, pode se tornar um ambiente terapêutico ou somatizador da neurose? Como os ambientes da igreja melhoram ou pioram o indivíduo? Ótima pergunta, Fabrício. Rapaz, a gente vai ter que fazer uma live para responder essa pergunta. É maravilhosa mesmo. Todas as perguntas são muito profundas. A gente teria que, sei lá, teria que ter aqui uns 30 minutos para cada uma, né? Eu tenho uma Mas coisa vamos melhor. sintetizar. Eu tenho uma Sim, coisa melhor. Depois eu vou pensar e vou trazer para o senhor uma série de live nesse sentido. A gente faz 3, 4 lives aí, legal. Entendeu? ok. E deixa Eu gravado sempre, para todo mundo. Inclusive, essa aqui vai ficar gravada se não ocorrer nenhum problema. Essa live eu vou colocar lá no meu canal do YouTube. Então, se você quiser rever essas lives, segue lá. Vou compartilhar com o pastor, se ele quiser colocar no Instagram dele também. Já recomendo você seguir o nosso perfil, o perfil do pastor, porque aí vai tendo essas informações, conhecendo o trabalho do pastor Ferreira, tá? Mas continue, pastor, responda a pergunta. assim,
não é difícil falar de psicologia, porque é um assunto que interessa a todos, né? Todos nós. Já falar de teologia já não interessa muita gente, né? Mas, Ah, enfim, sim. Opa, deixa eu fazer uma correção aqui. Não interessa até o ponto em que as pessoas saibam o quanto que a teologia tem para falar frente a todas as ciências humanas, né? Ah, por não, exemplo, não eu é sei que nesse eu estou falando aspecto. nesse sentido, eu só estou aproveitando Aham. esse espaço para a gente Sim, juntar, né? sim, é claro, a teologia ela é salutar. Eu digo assim, porque você não as pessoas não querem, elas rejeitam, aí vem os dogmas, enfim. Mas isso é bom, por que que eu estou fazendo esse questionamento, essa provocação? Exatamente para tentar responder minimamente a pergunta aí do colega. É o Sim, seguinte, sim, sim. a igreja, ela tem um aspecto positivo, tá? Por exemplo, um louvor, uma ministração, um sermão bem exposto, tá bom? Não é qualquer coisa. Então, veja, aqui eu preciso fazer essa cisão para que a gente entenda e consiga pensar aí com o colega que fez a pergunta. Então, nesse aspecto, a igreja é salutar, onde tem um estudo sério da palavra, não é? É uma boa Onde comunidade tem terapêutica, né? uma exposição saudável, porque por meio daqui da palavra de Deus, as pessoas vão se implicando nas suas necessidades, seja necessidade né, de se consertar como pessoa, né, frente à sociedade, ou mesmo de arrependimento, não é? Então, ela é riquíssima nesse sentido, não é? Agora, quando eu não priorizo esses aspectos, não é? Aí sim, é, quando eu levo só para o cunho religioso. Né? Inclusive, Freud ele vai fazer uma crítica é, é, lá na obra de 1929, quando ele escreveu, foi publicado em 1930, que é O Mal-Estar na Civilização. Então, ele vai dizer que a ciência e a arte é legal, é boa. Agora, quem não consegue ir para a ciência nem para a arte, que seja religioso. Por que ele diz isso? Porque ele vem dizer exatamente que a religião ela neurotiza as pessoas. Talvez o colega tenha tido acesso a algum texto nesse sentido, talvez por isso tenha feito essa pergunta. Então, eu vou. Isso aqui está bem para além, né? E aí a gente poderia discutir esse assunto na obra freudiana, O Mal-Estar na Civilização, que está muito atual hoje, tá bom? Maravilha. Ô, pastor, eu só trazendo uma resposta aqui, eu sei que algumas perguntas estão sendo feitas, de fato, o tempo, ele passa muito rápido. Eu acho que é Adri Frock, eu não sei, eu não conheço pela abreviação, mas ela fez uma sugestão dizendo para colocar as perguntas ao final da fala. A proposta, a gente recebe a sugestão, mas a proposta do Conectados é, de fato, ir perguntando à medida que vai tendo a exposição. É esse bate-papo, né? Aí, dependendo dos entrevistados, só dando uma resposta, né, para a pessoa, dependendo do entrevistado, às vezes passa um tempo mais com uma, depois ele responde outra, só informando isso do porquê de fazermos as perguntas momento da, no momento de alguma informação, de algum conteúdo. Mas eu recomendo vocês, e aproveita esse momento, para conhecer mais de perto o perfil do pastor, o nosso perfil aqui, porque nós, à medida do possível, sempre temos buscado tratar essa aproximação cristã. O cristão não pode ser uma pessoa alienada das coisas à sua volta. Ele tem que entender que a Escritura ela é perfeita, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela comunica com todas as realidades do indivíduo em todas as ciências humanas. O próprio Deus ele deixou carimbado a sua marca na criação. Então, tudo que envolve a criação, de uma certa maneira, apontará para a glória de Deus. Né? É o carimbo de Uhum. Deus. Mas muito obrigado pela colocação, tá?
Falta pouco tempo, eu vou colocar mais uma pergunta aqui, pastor, que Ok. eu acho que não vai dar para entrar. A gente tinha dois tópicos aqui para entrar na questão do toque e da questão da depressão. O senhor acha que dá para Sim, falar nisso em 5 minutos? vamos lá. Qual é a pergunta? Diga lá. Não, vou para a pergunta. Numa crise Sim. que estamos vivendo, como como mente um psicólogo saudável se as lideranças não conseguem ter algo concreto para a população? Eu não entendi a pergunta, Liu. Se você puder refazê-la, não sei se o pastor entendeu, mas eu não entendi. Lê novamente aí, por favor. Vou ler Lê aqui. novamente. Deixa eu só identificar. Ele colocou assim: numa crise, essa que estamos vivendo, a questão da pandemia, Sim. como, Comumente, né? como Deve ser. manter um psicológico, agora sim, eu que não li direito, perdão. Como manter um psicológico saudável se as lideranças não conseguem ter algo concreto para a população? Agora entendi. Eu acho que quando ele está falando liderança, são os pastores, os líderes da igreja, né? Que não Ou, o conseguem líder, trazer algo. O ou, a, senhor li- tocou num aspecto bem interessante aí. ou a liderança política, talvez, né? Nesse aspecto também. Veja, realmente há um conflito, né? Vem exatamente esse conflito, né? Da razão. Então, a razão, né, que é o ego de cada um, tenta dar conta disso, tenta racionalizar. O mecanismo de defesa da racionalização é exatamente encontrar uma razão dentro do caos, ou inserido no caos, tá bom? No sentido de minimização, também um mecanismo de defesa de minimizar o que está acontecendo. Então, para quê? Porque o nosso próprio psiquismo ele vai fazer isso, para que a gente não entre naquela roleta russa, né, roda viva, do medo, né? Porque o medo é exatamente algo que vem de fora e afeta a gente, e aí vai trazer angústia, vai trazer ansiedade, e na ansiedade, alguém já disse, eu não sei, não me recordo qual autor, que a ansiedade é o guarda-chuva para todas as outras patologias, não é? Obviamente que tem o estresse aí, que também é bem prejudicial, né? Ansiedade, estresse, e aí vem depressão, porque veja, a depressão ela é uma doença orgânica, né? Que por conta que esse ser humano ele foi afetado por algo externo, né? Então, eu costumo dizer que geralmente as pessoas que são acometidas de depressão, né? Todo mundo tem um pouquinho de depressão, gente, também, não é para ficar assustado, por favor. É o seguinte, são as pessoas mais rígidas, né, com as coisas, são as pessoas mais têm mais superego, né, são mais neuróticas, tem mais esse extremo, então a tendência é serem acometidas da depressão, porque cai a produção neuronal, né, alguns, por exemplo, do serotonina, né? Então, nesse caso da depressão, aí a gente geralmente recomenda que não que busque um neuro, que busque um psiquiatra para tomar um remedinho, tá bom? Não é o farmaco aqui, tem gente que detesta o farmaco. Não, não, hoje em dia está muito bom essa questão do farmaco, não causa tanta dependência como antes, nem muitos efeitos colaterais como antes também. Então é tranquilo. Eu aconselho sempre os pacientes, não procure, é melhor. Por quê? É Com essa exatamente a ação do dosagem correta, né? Com essa dosagem Ex correta. E aí exato. me diga uma coisa, quem receita esses medicamentos é o psicólogo, né? Não, o psicólogo, boa pergunta, boa observação. O psicólogo ele não prescreve, tá bom? Quem prescreve pode ser até um clínico, né? Mas é área da psiquiatria, o médico psiquiatra. Sim. As pessoas têm um. Porque comumente Sim. a gente ouve que é o psiquiatra que faz, que prescreve a medicação. Mas eu já Hum. ouvi alguma coisa semelhante que o psicólogo ele pode entrar com a indicação de um farmaco. Mas aí seria a indicação para ele procurar o psiquiatra, para o psiquiatra poder prescrever, seria assim? Legal essa sua colocação, porque, por exemplo, a gente
Eu sou o RT ali da Clínica de Saúde Mental Quinós, então é um trabalho multidisciplinar, onde a gente tem TO, tem pedagogos, tem capelão, tem terapeutas que não são psicólogos, e psiquiatras. Então, há uma discussão para a gente chegar num diagnóstico, no psicodiagnóstico bem feito, para que possa prescrever. Mas quem vai prescrever é o psiquiatra. Ok? Enfim, é muito corrido para a gente responder. A gente está chegando ao nosso final. Assim, realmente tem muitas perguntas. Eu estou vendo aqui as perguntas aqui, a gente vai ter que fazer uma outra depois, né? Podemos continuar respondendo sem problema. Ok. Eu gosto disso. Maravilha. Então, vamos fazer o seguinte. Eu topo ir mais meia hora. Tem alguém aí que topa ir mais meia hora aí? O senhor topa, pastor? 2, 3, vamos fazer vigília aqui na psicologia. Eu não vou sair de casa mesmo, né? Eu não vou sair de casa mesmo. Então. Pede a pizza aí, o pessoal, e vamos lá, sem problema. Vamos embora. Então, já que o senhor topa ir mais meia hora, e o pessoal, se vocês toparem aqui também, eu vou colocando as perguntas de vocês. Daqui a 4 minutos a live vai cair, mas quando cair eu abro novamente e a gente torna aí mais umas meia hora, tá bom? Pergunta aqui para o pastor. Então fale, pastor, tem mais tempo para falar dessa questão que eu lhe interrompi, infelizmente, fazendo a pergunta ali da prescrição do medicamento, mas o senhor estava falando desse processo da neurose para o toque, depressão, então o senhor pode continuar. Quando tiver perto de cair aqui, eu dou o toque para o senhor, eu faço assim, vai cair, aí o senhor para e a gente começa outra live. Ok. Desculpe, o que acontece? Existem os pensamentos ruminantes. Então, a neurose são pensamentos repetitivos, por isso usa-se esse termo ruminante, né? Então, esses pensamentos, eles podem ser crenças, né? Um pensamento disfuncional, né? A gente chama de crença também, lá no TCC, que é o TCC? É a terapia comportamental cognitiva, usa esses termos, né? Ou seja, essa crença que não tem um sentido racional leva a um pensamento disfuncional que, por sua vez, leva a um comportamento também disfuncional, patológico, não é? Então, o que a pessoa deve buscar é modelar esses pensamentos. E quando a gente traz aqui para o momento que a gente está vivendo, isso é muito importante, exatamente para a gente fazer um filtro, né, daquilo que é legal a gente ouvir, daquilo que a gente deve ouvir ou não. Por exemplo, se você não dá conta de ouvir esses anúncios na TV o tempo todo de morte, ouça outra coisa, vá ouvir um louvor, vá ouvir uma música, vá ler um livro. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quem é que dá conta, né? Tem canal que, eu vou mentir para o senhor não, até estava falando isso na conferência que a gente teve. Nas 2 primeiras semanas, eu não sei se já é uma predisposição, mas nas 2 primeiras semanas que eu estava assistindo uma determinada emissora, um determinado canal, que todo mundo já sabe qual é, mas não vou dizer. Rapaz, aumentou, morreu tanto. Eu comecei a passar mal, pastor. Eu comecei a passar mal, eu disse, desliga isso daí, tira desse canal, porque eu vou morrer. Exatamente. Isso é muito importante e ajuda até a responder a pergunta do Lio. Acho que foi o Lio que fez a pergunta, né? É o seguinte, o importante é a gente reconhecer a nossa estrutura. E também para o psicólogo. O psicólogo também é de carne e osso. Não sei se o pastor Alcione está ouvindo aí. Que é psicólogo também, terapeuta familiar, enfim. Então, assim, o psicólogo também tem lá as suas dificuldades. Então, cada um deve respeitar, conhecer a sua própria estrutura. Para quê? Para que ele não... Porque o autossabotamento, ele existe. De repente, aquelas pessoas que podem achar que conseguem ver determinados programas, de repente isso vai redundar num sintoma mais severo depois, pós-pandemia, né? Porque isso que a neurose, vamos dizer que ela é tudo aquilo que está reprimido e aquilo vai esperar um ocorrido, um acontecimento para que possa vir alguma doença, tá bom? Então é importante ter esse cuidado. Pastor, vai cair aqui, faltam 25 segundos.
Ao cair, pessoal, eu vou abrir outra live, então vocês ficam atentos. Em 1 minuto, eu convido vocês a entrarem novamente. E tem uma pergunta interessante, já precisa se preparar aí. O Sérgio Bicalho, ele perguntou como é que pode duas crianças tendo a mesma idade, vindo da mesma família, na fase adulta, parecerem tão diferentes em todos os aspectos. Se prepara aí, Boa, daqui a pouco você boa. responde.